Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre as configurações da câmera do seu drone, tá? Eu vou estar mostrando para vocês as configurações que eu uso e que eu indico para vocês estar fazendo, tá? Essa captação para depois facilitar depois vocês lá no pós-edição. Bacana? Já com o modo de vídeo selecionado, aqui ó, você vai selecionar vídeo e foto. Tô com o meu modo de vídeo selecionado. Vou nos três pontinhos, ok? Vou na aba de câmera, lá em cima, certo? E aqui em formato, tá? Ele me dá três opções. Eu geralmente costumo deixar no modo normal, tá? Tu pode deixar no modo HLG, de colorização, certo? E no modo D-Log-M. O modo D-Log-M, ele vai ficar uma cor bem lavada, para você poder tratar profissionalmente. Geralmente o pessoal trata em software um pouco mais avançado, tá? Adobe Premiere, DaVinci Resolve, então entre outros aplicativos aí também. O CapCut também tem uma seção lá só de colorização, né? Mas o que eu recomendo para vocês, eu utilizo o normal, que já vem a colorização já do drone e eu consigo estar dando algumas ajustadas no próprio software do CapCut. O formato do código, né, que é o codec dele, eu sempre deixo em H265 e tenho também o H264, tá? Você pode testar aí também, se caso quiser deixar em H264, certo? Se você utiliza algum outro software, mas hoje eu utilizo o H265. Se bem que o H264 é um pouquinho mais antigo, né? Pode estar rodando melhor aí em alguns aplicativos, ok? Mais para baixo aqui, certo? As linhas de grade. O que eu deixo recomendado para você deixar aí, tá? Essas linhas de grade, essas duas opções aqui. A primeira, a segunda e a última, tá? O ponto aqui. Por quê? Nessa linha de grade aqui, você vai ter pelo menos um controle do que você vai estar enfatizando, tá? Essa interface aqui. Então, o que acontece? Essa linha aqui, lá nas captações, quando você for fazer as captações, todo o conteúdo que você quer enfatizar, né? A gente chama aqui na regra dos 3/3, você vai poder utilizar melhor com ela ativada aqui também, tá? E esse ponto aqui, esse alvo, né? Aqui também você tem melhor dinâmica da câmera do seu drone aonde você está indo. Então, eu recomendo vocês deixar essa opção ativada para vocês, tá? Feito isso aqui nessa parte, a gente vai aqui por formatos aqui de 4K dele, tá? Aqui embaixo aqui, ó. Ele está aqui no modo automático. Já vou passar para o manual para mostrar para vocês. Mas antes, verifiquem se o aparelho de vocês, se o drone de vocês tem essas opções. Lembrando que de drone para drone isso varia, tá, pessoal? Às vezes o meu tem aqui, mas o seu não tem aí. Então não se preocupe. O importante aqui, para fazer uma captação boa, para capturar bastante informações, e você poder aproveitar lá no software de edição seu, no caso o CapCut, tá? Eu deixo sempre em 4K e 60 FPS, tá? Por que, Alisson, tu deixa em 60 FPS? Às vezes, pessoal, a gente faz umas cenas tão bacanas, né? Pô, essa cena ficaria legal um pouquinho em câmera lenta. Então, para você fazer o câmera lenta, tem que deixar o 60 FPS. Se você fazer uma câmera lenta em 30 FPS, tá? Ele vai ficar um pouco travado, o seu vídeo. Ele vai pipocando, tá? E isso não é legal, não é nada profissional, não fica bacana. Se você está com dúvida sobre FPS, tem uma aula lá em Dominando a Câmera do seu celular que fala um pouquinho nessa situação de FPS, se caso você tiver dúvida. Mas deixa aí 4K 60. Alisson, o meu drone não tem 60 FPS. Não faz mal, você pode deixar aqui no máximo que ele suporta. No caso aí deve ser 30 FPS. E lembrando, quanto maior o FPS que você coloca ali, 60 FPS, mais ele vai restringir um pouco a tua luz, tá? Ele fecha um pouquinho a abertura da câmera, né? E restringe um pouquinho a luz. Como vocês podem ter percebido, o 30 FPS ele já deu uma abertura um pouquinho maior de luz, né? Mas, ou seja, eu deixo sempre em 60 FPS porque tem aquele take ou outro que eu gosto de fazer uma câmera lenta. Para o pessoal que não tem essa opção, pode mexer um pouquinho a velocidade do vídeo lá no seu CapCut, tá? Mas não demais para não dar esse throttling, né? Para não dar esse travamento no seu vídeo lá. Certo, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui agora sobre o modo manual, tá? Eu queria que vocês vissem isso daqui um pouquinho com a gente. Olha só. Aqui, pessoal, a gente já fala também lá naquela aula dominando a câmera do seu celular, mas eu vou falar um pouquinho para você que não conhece ainda, tá? Para você que é um expert, já domina tudo, bacana. Se quiser também continuar, tá? Fica aí com a gente. Aqui no ISO, você sempre vai manter o ISO de 100, tá? Porque o ISO 100, ele vai priorizar a melhor qualidade
da sua imagem. Vai ter mais nitidez, mais detalhamento da sua imagem, mais processamento e você vai conseguir ter um resultado melhor lá no seu CapCut na hora de exportar, certo? Ah, Alisson, mas está muito escuro, eu já tô, né, com o meu obturador aqui no máximo também aqui, ó, né? Tem como a gente alterar um pouquinho o ISO? Tem, tá? Eu costumo trabalhar o ISO de 100 a 400. Vou botar aqui pro ladinho. A 400, tá? Mais que 400 é difícil eu colocar a menos, eu vejo que não granule tanto. Mas conforme tu vai aumentando esse ISO aqui, ele vai ficar pixelado o seu vídeo, vai criar ruído na sua imagem, vai dar granulado e isso não é legal para o seu vídeo. Então por isso que eu uso de 100 a 400. O obturador aqui é onde vai entrar iluminação na sua câmera do seu drone. Então isso daqui pode ver, quanto mais eu deixo aqui para mais alto, né? Ele vai ficar escuro. Tem uma aula também disso daí lá referente a câmeras, também é válido para o drone. Não vou entrar muito em detalhes, senão já vai ficar muito complicado a aula. Mas só enfatizando para vocês. Bacana? Esse é o modo manual. Se você quer fazer vídeos incríveis, né? Que não tem aquela oscilação quando tu vira para o sol, quando tu vira para um lado, ele fica oscilando a claridade. Isso no ramo profissional não é bacana, né? Mas para quem está começando não tem problema nenhum. Eu aconselho vocês primeiro a fazer vídeos no modo manual, no modo automático, perdão, tá? Não se preocupe com isso agora. A hora que vocês dominar legal o voo de vocês, os movimentos, aí sim vocês começam a estudar um pouquinho mais sobre o modo manual, que vai ainda levar o nível de vocês ali para o nível profissional de vídeo mesmo. Então, bacana. Aqui, pessoal, vocês podem estar vendo que quando a gente mexe aqui, né, ó, deixa eu mexer um pouquinho para vocês. Esse controle aqui embaixo, ó, tá? 0-7, né? 3.200. Quanto mais na centralizado tiver essa flechinha aqui para vocês, tá? Quer dizer que o seu vídeo está 100%. Não vai ter muita exposição estourada, né? Não vai ter sobreposição também um pouco mais forte. Então, sempre tenta zerar ela um pouquinho a mais ali, tá? Para você estar dando um ganho. Mas nem sempre você vai conseguir deixar essa barrinha ali totalmente zerada, tá? Até mesmo quando você for pegar um dia ensolarado ou algo desse tipo. Dependendo do movimento que você vai fazer com o drone, ele já vai escondendo um pouco mais do sol, já vai também escurecendo um pouco a sua imagem. Então por isso tem que ter um certo feeling ali na hora de você fazer essa captação, tá? Mas esse é o modo manual do drone. Eu aconselho você a estudar bem esse modo aqui, tá? Mas, por via de regra, você pode clicar aqui em automático e deixar ele ali fazer o cálculo dele. Caso você quer colocar um pouco mais de exposição, controlar somente a exposição, tá? Você vem aqui, ó. Lembra que eu acabei de falar para vocês deixar zerado? Aqui ele vai ficar zeradinho o vídeo de vocês. Mais para cá, ele vai ficando mais escuro, tá? E aqui, se eu colocar mais para cima, ele vai estourar, ó. Agora não estourou porque está no modo automático. Ou seja, o ISO, tá? A abertura ali, ele está controlando automaticamente. O ISO e a abertura ele controla automaticamente. O que você está controlando aqui é a exposição, questões de luz. Agora o ISO e a abertura lá, o drone está fazendo automaticamente. Bacana, pessoal. Essa foi a aula sobre câmeras que eu queria falar um pouquinho para vocês, tá? Nos próximos vídeos também vai ter outras dicas mais importantes. E sobre a câmera ISO, FPS, eu aconselho você voltar lá na aula de celular, se caso você tenha um pouco mais de dificuldade, né? Lá a gente está enfatizando um pouquinho mais sobre o obturador, o ISO, né? O FPS, para que serve. Certo, pessoal? Dúvidas? Eu espero vocês aqui ou lá no nosso grupo de suporte também.